iniciou-se a perseguição contra ele. Na rua General Osório, o motociclista atingiu uma moto de Jennifer, que ela passava no cruzamento com a Avenida Ademar de Barros, no momento da colisão. O irmão da vítima estava acompanhando em outra moto, logo atrás, e viu todo o acidente. Ele não foi atingido. Já o motociclista que causou a colisão teve ferimentos leves e, depois de ser liberado do atendimento médico, foi preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo. Jennifer era estudante de pedagogia nas redes. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que está ligadinho na Missões Web, a rádio que faz missões com você. Eu, pastor Renato Costa, essa manhã de segunda-feira, louvado seja Deus, dia 20/6/2022, ao vivo para você. Louvado seja Deus, meu irmão. Vou entrar essa manhã juntinho com você para falar do amor de Deus, para falar da palavra de Deus, para deixar os recados da Missões Web, essa rádio que faz missões com você, a rádio da família, no mês da família aqui na Missões Web. Agradecer a Deus em primeiro lugar, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja Deus. E agradecer também pelo futebol solidário, onde os alimentos ali foi entregues ali no projeto Missões. Estive lá na beira do campo, né? Agradecendo ao tio Claudinho e o Marcelo Melo e o pequeno Miguel. Louvado seja Deus, que através da sua vida tem abençoado família, tem levado um pouco de carinho, de amor em gestos e atitudes. Louvado seja Deus. Então, meu muito obrigado em nome de Jesus a vocês. Louvado seja Deus. E hoje é segunda-feira, deixa a preguiça de lado, vamos caminhar, vamos marchar, que a peleja é grande, que a obra é grande, que a seara é grande, mas são poucos os soldados para batalhar, são poucos os ceifeiros. Louvado seja Deus. E rogai o dono da seara para que envie mais obreiro, mais homens e mulheres de Deus corajosas, a dispostos louvado seja Deus, a batalhar por Cristo Jesus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante encontra. Louvado seja Deus. E como está você, meu irmão? Como está você, minha irmã? Louvado seja Deus, ao vivo também aqui pelo Facebook. Louvado seja Deus. Compartilhe o link desta rádio, irmão. Aleluia. Não é para honra e glória do homem, não. É para honra e glória de Deus. Deixa eu falar para você essa manhã, meu irmão. Você que é missionário, você que é missionária, você que é um obreiro de Deus, presbítero, pastor. Satanás, ele odeia, irmãos. Odeia, irmãos, quando a obra que Deus colocou nas suas mãos, louvado seja Deus, começa a crescer. Quando você leva a obra de Deus, é aquela que Deus colocou em suas mãos, aquela responsabilidade que Deus colocou em suas mãos, começa a prosperar, começa a crescer. Louvado seja Deus. Satanás, ele fica furioso e em todos os momentos ele vai tentar fazer você desanimar, vai fazer você parar, vai tentar fazer você desistir. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos suportar, podemos sim suportar todas essas coisas, podemos suportar a perseguição, podemos suportar, louvado seja Deus, toda a palavra de desânimo, podemos enfrentar sim toda a palavra de derrota contra mim e contra a sua vida, contra o meu e contra o seu ministério. Ela não vai prosperar, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Lembrando que hoje tem
Papo de Cristão, aquele programa semanal, aleluia, uma vez por semana na segunda-feira, ao vivo para você pelo YouTube, pelo Facebook e pela www.tvradio.ong.br. Louvado seja Deus! Hoje vai estar aqui o pastor Joás Dias, da Assembleia de Deus, louvado seja Deus, Missões Unidas, aleluia, confundindo a Unidos por Cristo, aleluia, outra Assembleia de Deus também, louvado seja Deus, cheio do poder, cheio da autoridade do Espírito Santo, mas o pastor Joás Dias é do ministério, louvado seja Deus, Unidos por Cristo, Assembleia de Deus, meu Deus do céu, aleluia, louvado seja Deus. Vai estar aqui nesta segunda-feira, hoje, falando do amor de Deus, falando da família. Oh, meu Deus do céu, como a família tem sido atacada, como a família, louvado seja Deus, tem sido alvo de Satanás, mas está repreendido, Satanás está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus, juntos na corrente de oração, na corrente da palavra, louvado seja Deus, na intercessão, na face ao pó, no joelho dobrado. Satanás, você já foi derrotado na cruz do Calvário, em nome de Jesus, aleluia. Nossa família, louvado seja Deus, vai alcançar todas as bênçãos de Abraão, ou melhor dizendo, já alcançou, aleluia, louvado seja Deus. Então hoje tem Papo de Cristão, ao vivo, meu irmão, ao vivo, minha irmã, é só aqui na Missões Web, aleluia, eu, pastor Renato, e o nosso querido, amado irmão, Almir José, aleluia, vamos estar aqui juntamente com o nosso pastor, como pastor Joás Dias, louvado seja Deus, da Missões Unidas, Assembleia de Deus Missões Unidas, que é localizada aqui na rua Josias Correia, louvado, que tem cultos sexta e domingo, às 19h30, louvado seja Deus, aleluia, e graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Irmãos, hoje, essa manhã de segunda-feira, irmãos, ontem, domingo, foi dia de ceia lá na congregação, Deus abençoou, louvado seja Deus, os irmãos ali estavam em união, no repartir do pão, na comunhão, aleluia, no louvor, na adoração, no amparar, no abraçar, no estar próximo, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Mas o que acontece, meus irmãos? Onde nós estamos vendo, meus irmãos, que os dias já são maus, aleluia, esses são maus. E nós vemos a crescente evolução de um povo que diz que não precisamos mais estar junto, no C&A, que não precisamos mais participar das escolas bíblicas, a ciclos de oração. Não precisamos mais nada disso, porque Jesus já nos salvou e Jesus fez todo o sacrifício por nós, aleluia, oh glória, louvado seja Deus. Ele sim fez, meus irmãos, todo o sacrifício, sim, ele fez, é inegável, mas ele trocou o meu e o seu sacrifício pela minha e sua obediência a ele, louvado seja Deus. E aqui o que acontece, meu amado, meu irmão, aleluia, que esse grupo crescente de pessoas, de pessoas que acham que não precisam mais de ir aos templos, de ir em orações, que já são salvos, eles falam dessa parte do sacrifício. Você que está em casa, meu irmão, você que está em casa, preste bem atenção. Não precisa. Jesus já fez o seu sacrifício. Mas ele falou, bem claro, aquele que me ama, guardará minha palavra. Jesus, ele deixou bem claro. Aquele que é meu discípulo, louvado seja Deus, aleluia, amará o seu próximo, aleluia. Aquele que quer fazer memória de mim, louvado estará juntos, reunidos com o irmão, até para fazer memória naquele dia, sua morte, aleluia, até que ele venha, até que ele volte. Isso é bíblico, não tem como tirar da Bíblia, louvado seja Deus. E esse grupo crescente de pessoas
mais adeptos de si próprios, mais amantes de si próprios, louvado seja Deus, do que do próprio Deus, já dizia Paulo falando a Timóteo sobre isso. Ele tem semeado isso no leito da igreja, no seio da igreja, louvado. Ele tem conseguido espaço dentro das congregações, aleluia. E ontem eu cheguei pensativo sobre isso. Cheguei a fazer um texto, a botar nas redes sociais da Missões Web. Eu sou uma pessoa, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, que eu não tenho medo de ir para a batalha, nem de expor, ou de me expor, porque Cristo se expôs, Paulo se expôs, Pedro se expôs, Mateus se expôs, João se expôs, e os outros, dentro da palavra deles, eles se expôs, se expuseram. Louvado seja Deus, aleluia. Paulo, ele chamava a responsabilidade para ele do que ele dizia, do que ele falava. Ele dizia: eu não digo Deus, mas eu, Paulo, falo. Louvado seja Deus. E tem hora, meu irmão, que somos nós que temos que assumir a responsabilidade do que falamos, dos atos que cometemos, como servos de Deus, como homens de Deus, como mulheres de Deus. E quando não assumimos essas responsabilidades, abrimos essa brecha para esse tipo de coisa acontecer dentro das congregações. Satanás tem entrado, fazendo arruaças, esvaziando congregações. Os tempos são trabalhosos. Fui no culto sábado, culto maravilhoso, um culto onde Deus falou, louvado seja Deus, onde houve um testemunho muito forte de uma irmã que pregou, aleluia, e ela disse, e o responsável por aquela congregação, aquele local, ele disse: eu tenho 8 anos aqui, nós chegamos lá, tinham poucas pessoas. 8 anos, você imagina, 8 anos estabilizado num local, vai ter um grupo considerável de membros, de pessoas, aleluia. E você olhou e viu aquilo daquele jeito, né? Com poucas pessoas, poucos integrantes, poucos membros, mas aquelas mesmas pessoas que quando iniciaram aquele trabalho, ali estavam, há 8 anos. E ali, a presidente daquele local, a responsável por aquilo ali, disse: não, está difícil, pastores. Nós, pastores, sentados, ouvindo, de até a gente pegar alguém para trazer uma mensagem em nossa congregação. Está difícil de encontrar aquelas pessoas que pregam o que vivem, o que falam. E ela falou da teologia. Aleluia. A teologia não é o suficiente, aleluia. A teologia não é o suficiente para você se achar salvo em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Não adianta, meu amado irmão, não adianta, minha amada irmã, você fazer curso de teologia, ter mestrado em teologia, formado e doutorado em teologia, se tudo que você aprendeu você não pratica, você vai para o inferno com o seu diploma de teologia, com o seu mestrado, com o seu doutorado. Se você não amar o seu próximo, se você não andar segundo o que você mesmo aprendeu ou ensina, você vai para o inferno com todos os seus anéis, louvado seja Deus, de formatura, livros e diplomas. E a teologia, de vez, o diabo usou a arma da teologia, aleluia, de vez em encher as congregações com conhecimento, esvaziou, porque todo mundo virou doutor em si próprio, em sua vaidade, em seu propósito, no seu querer, achando vírgulas, achando, louvado seja Deus, querendo achar brechas para, louvado seja Deus, alimentar o seu ego, alimentar o seu pecado, alimentar a sua desculpa. Aleluia. Então aquele culto ali foi falado, e aquele falou: olha só, aqui não 8 anos, somos assim, olha como está isso aqui. Não abrimos mão da palavra.
mas também não abrirmos mão de praticá-la, de ser praticantes da palavra. Louvado seja Deus. É muito fácil, meu querido, meu amado, meu irmão, você pegar o microfone, eu pegar o microfone, entrar na congregação do meu irmão, do meu pastor, do pastor amigo, pegar e sentar o pau, louvado seja Deus, na igreja. Daqui a 5 minutos eu viro as costas e vou embora para minha casa. Eu não tenho compromisso com essa congregação, eu não tenho compromisso com as ovelhas dali, louvado seja Deus, aleluia. E de fato, meus irmãos, a verdade é que a maioria desses camaradas não tem compromissos nem nas congregações aonde eles são congregados. Aleluia! E lançam sobre a igreja uma palavra distorcida, uma palavra sem texto, nem contexto. Aleluia! Louvado seja Deus, porque se acham doutores em si mesmo. E ali, meu irmão, naquele culto de sábado, Deus nos deu a oportunidade de aprendermos verdadeiramente que Deus, louvado seja Deus, aleluia, Ele procura e sempre procurou os verdadeiros adoradores, o que adoram em espírito e em verdade. E adorar não é só um gesto de você falar, não é só um gesto de você louvar, não. Adorar é a sua vida, é colocar a sua vida diante de Deus, louvado em gestos, em pensamentos, em fala, em gestos e atitudes. Essa é a forma de você adorar a Deus. Esse é que são os verdadeiros adoradores. E ali não havia uma preocupação, meu irmão, não havia uma preocupação, minha irmã, você que está me ouvindo aí, aleluia, de estar com aqueles bancos ou cadeiras vazias, mas havia sim notória preocupação, louvado seja Deus, aleluia, de ajudar a povoar no céu, louvado, de produzir santidade, de produzir pessoas santas para o reino do Senhor Jesus, de ser pessoas, a produzir pessoas não somente ouvintes da palavra, não pessoas de boa locução, mas não a preocupação daquele lugar, a preocupação daquela parte daquela igreja pequenininha que há 8 anos está naquele mesmo local. Louvado seja Deus, produzir salvação para a alma lá, louvado seja Deus, daqueles que entram ali naquele local, louvado seja Deus. E não tem como produzir salvação se a palavra que ali for pregada não levar você ao contraditório, não levar você ao exame pessoal, não levar você ao embate com o pecado. Louvado seja Deus, porque a Bíblia vai me falar que é no arrepender que começa a transformação, é no arrepender da minha e das suas maus obras que começa a transformação de Cristo Jesus em nossa vida. Aleluia! Poxa, pastor, essa palavra de manhã, irmãos, os tempos já são maus. Você que está ligado aí na Missões Web, são 8 horas e 23 minutos nesse momento, dia 20 de 6 de 2022, preste atenção no que esse pastor aqui está falando contigo, louvado seja Deus, preste atenção, né? Pedro, Jesus, os apóstolos chegaram para Jesus, meus irmãos, e falaram, sabe o que? Jesus, mas com essa palavra tão dura, né, eles estão voltando, estão deixando de te seguir, e falaram, Jesus virou para os apóstolos e falou, ó, se quiser vá vocês também. Pedro, não, eu não vou, porque tu és o único que tem a palavra de salvação. Louvado seja Deus, querido. Temos que parar com esses discursos de autoanálise, de autoajuda. Quer ser ajudado? A palavra vai confrontar eu e você contra o nosso pecado, contra o meu pecado e contra o seu. Quer ser ajudado? Louvado seja Deus. Fale a verdade um para o outro. Quer ser ajudado? Receba amigos que te corrijam, que é aqueles amigos que te exortam em espírito e em verdade. Aleluia! Então, irmãos, cheguei da congregação, um culto maravilhoso, graças a Deus, Santa Ceia do Senhor, louvado seja Deus, Deus abençoe lá, profetizando, a Ministério Assembleia de Deus, profetizando no Vale, todas as igrejas que estão ceiando, louvado, reunindo o povo para ceiar em memória, louvado seja Deus e Cristo Jesus, aleluia, e fazendo isso até que Ele volte, aleluia, Deus abençoe. Eu cheguei em casa pensativo, sentei e fiquei por aqui e por lá. Você, meu irmão, eu estou falando isso para edificação dos irmãos, tá? E ali eu fiz um texto, coloquei, porque, queridos, essas pessoas, elas não ligam mais, se você conhece a vida delas. A hipocrisia já tomou tão grande que eles não estão nem aí, eles falam o que querem, fazem o que querem, não pedem perdão àqueles que defamaram,
aqueles que eles falaram mal, mas na primeira oportunidade que tem, eles metem aquelas garras sobre o microfone, exorta a igreja, bate na igreja, louvado, sem nenhuma responsabilidade congregacional, louvado seja Deus, aleluia. São pessoas amantes de si próprias. Se você colocar, irmão, buscar o exemplo dessas... Irmãos, ninguém seguiu Paulo à toa não, irmão, tá? Onde Paulo ia tinha sempre seguidores. Ninguém seguiu João Batista à toa. Ninguém seguiu Jesus à toa não. Aonde eles passaram, eles deixaram um exemplo. Aonde eles passaram, as pessoas observavam e viam o caráter daquelas pessoas. Mas hoje, meu irmão, hoje está tão difícil o negócio que não estão nem aí. Aleluia, não estão nem aí. Esse culto de sábado, a responsável está tão difícil da gente trazer pessoas aqui, porque lá há um cuidado de quem vai pegar o microfone, de quem vai falar às ovelhas, porque vai passar os 5 minutinhos de fama, vão virar as costas e vão embora. E vai ficar a responsabilidade para você, pastor, para você, responsável, aleluia, cuidar do estrago que eles deixam. Aleluia. E nós pastores, pessoas que têm essa responsabilidade que Deus deu, tem que estar vigilantes sobre isso, de quem leva, de quem traz, de quem permite pegar, porque ali vai ser exalado a palavra da verdade, ali vai ser exalado, louvado seja Deus, a palavra de Deus, vai ser apregoada, aleluia, louvado seja Deus. E nós encontramos pessoas que falam, aleluia, de missões. Querido, nós aqui, a gente aqui no Projeto Missões, somos muito perseguidos, assim, somos muito criticados. Você colocou lá na rede social o alimento que você pegou, a rede que você ganhou. Querido, louvado seja Deus. Como eu vou atrair pessoas? Como as pessoas vão saber do Projeto Missões que eles possam chegar aqui e entregar alimentos, roupas, para que as outras famílias sejam abençoadas? Como é que eu vou fazer para alcançar mais gente? Né? E às vezes eles falam, mas isso é obra de hipocrisia. Hipocrisia é você falar da obra e você não dar nada. Hipocrisia é você falar da obra e você não fazer nada do que você fala. De você não ir nas portas, de você não alimentar, você não levar um remédio, você não dar as vestes. Jesus hoje foi lido um texto muito bem lido lá na congregação, aleluia, que diz que fala muito bem, aleluia, do se aparte de mim, maldito. Mas aí veio todos aqueles que praticam a iniquidade. Mas nesse texto, há um contexto que diz assim, olha só, meu amado, meu irmão, meu amado, meu querido, eu tive fome, tu não me deste de comer. Eu tive nu, tu não me deste de vestir. Eu tive sede, você não me deste de beber. Eu tive preso, tu não me visitaste. E os apóstolos perguntaram para Jesus e falaram, vem cá, Senhor, mestre, quando você tiveste todas essas coisas, nós não fizemos isso por ti? Quando um dos meus pequeninos, quando você negou a este auxílio, ele falou, todo aquele que fizer por um destes aqui, está fazendo por mim. E aquele que não fizer, ele disse no final, ele aparta-te de mim, malditos. Falou para aqueles da esquerda, aparta-te de mim, malditos, porque eu não lhe reconheço. Louvado seja Deus. E quer ver uma coisa, meu amado, meu irmão, amado, minha irmã, amado, minha querida? O diabo ficar furioso é saber, aleluia, que a sua congregação cuida das viúvas e dos órfãos. Tiago capítulo 1, verso 27 diz que a religião pura e imaculada para com o seu Deus é essa, cuidar das viúvas e dos órfãos da sua necessidade e se afastar da corrupção que há no mundo. Quer ver o diabo ficar furioso? É quando a sua congregação começa a ajudar as viúvas e os órfãos. Começa a direcionar dízimos, ofertas, tudo aquilo que chega na congregação, ele começa a dividir com as viúvas e os órfãos, começa a tratar, começa a cuidar. Quer ver o diabo ficar furioso? É quando a tua congregação começa a alcançar os confins da terra, como diz lá no livro de Atos, capítulo 1, diz que nós alcançaríamos
os confins da terra. O diabo fica furioso quando esta congregação começa a alcançar os confins da terra, quando esta congregação começa a levar a palavra, louvado seja Deus, aonde os olhos, louvado, não alcança, lá nos confins da terra. O diabo fica furioso, porque quando leva a palavra aos confins da terra, é salvação, é restauração de família, é libertação de lares. Louvado, e o diabo ele fica furioso. Meu irmão, minha irmã, brava como um leão, mas não é o leão, porque o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá, esse é Jesus Cristo, é Jesus o Nazareno, o homem da mão furada. Esse é o verdadeiro leão, é esse que peleja por nós, é esse que peleja pela igreja, é esse que é o cabeça da igreja. E toda vez que a congregação vai tomando essa direção, louvado seja Deus, caminhando para essas escrituras, louvado, o diabo bufa, o diabo brame, o diabo, louvado seja Deus, faz de tudo para parar, para frear o ministério. Mas como que ele pode? Ele pode tacar uma bomba lá? Não pode. Aleluia. Ele pode, o que ele faz? Aí nós vamos para lá, Mateus 7 vai dizer do que? Dos falsos profetas. Aleluia. Olha só, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Mateus 7, 15 diante. Que vêm até vós vestidos como ovelhas. Bem bonitinho. Mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colheis-se as uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Aleluia. Assim toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Querido, o próprio Jesus nos ensinou a olhar o testemunho. O próprio Jesus nos ensinou a olhar as obras daquelas pessoas. Falou, querido, não entregue o microfone da sua congregação. Não entregue o microfone, louvado seja Deus, da sua escola bíblica. Não entregue o microfone da tribuna da sua igreja. Aleluia! Sem olhar para quem está pregando, para quem está trazendo a mensagem, para quem está com essa responsabilidade naquele momento. Observe as obras, observe o testemunho, observe como ele se comporta na sua sociedade e também na sua congregação. Geralmente, querido, esses falsos profetas, esses falsos mestres, louvado seja Deus, eles não estão submissos, eles não estão abaixo das autoridades expostas por Cristo. Louvado seja Deus, eles não obedecem, eles não frequentam a escola bíblica das suas congregações, não frequentam os cultos regularmente das suas congregações, eles não estão, louvado seja Deus, envolvidos com movimentos das suas congregações, louvado seja Deus, mas querem o tempo todo cooperar com as congregações ao derredor, louvado seja Deus, aleluia, e a dele mesmo, aleluia, ou a dela mesmo, aleluia, ele não se interessa, porque ele não vai ser tirado para liderar, ou ela não vai ser tirada para liderar. Querem estar em pose de líder, e eles querem estar em pose de mestre, de ensinadores, de doutrinadores, mas não se abaixam, não se curvam para ser doutrinados. Aleluia! E a Bíblia nos ensina a olhar para isso. Os falsos mestres, os falsos profetas, vem tudo bonitinho, tudo bonitinho. São lobos em pele de cordeiros, que vem só para dividir, lançar a semente da separação, da discórdia, da divisão. Louvado seja Deus, e causar reboliço. Nós, como pastores, essa manhã, você como ovelha, você como líder dos ministérios que a sua igreja, aí, dos departamentos que a sua congregação, a sua igreja aí, lhe deu, vigie. Vigie bastante, o suficiente. Porque eles já não ligam mais para dar bom testemunho. Sabe por quê? Porque eles têm certeza que aqueles não vão observar isso. Que assim que ele entrar por aquelas portas, assim que ela entrar por aquelas portas, o microfone vai ser oferecido de bandeja. Aleluia! Não há mais. Antigamente, irmãos, eu sou de um tempo que a gente começava a visitar igrejas. Olha, a gente ficava sentado ali, olhando, né, as pessoas falar do amor de Deus. Aleluia. Aquelas pessoas ali que eram separadas para aquele culto, já tinham
Ó, você vai ter oportunidade, você, então se prepara. Se prepara. Ah, não é pegar de surpresa, não. Se prepara, porque Deus não vai pegar a gente de surpresa. Ah, mas ele não sabe o dia e a hora que ele vai vir. Sim, não sabe. Mas ele está avisando o tempo todo para mim e para você que ele vai voltar. Então, a mim não vai pegar de surpresa. Quem lê a Bíblia não vai pegar de surpresa. Porque sabemos que ele vai voltar. Que um dia ele vai voltar. Que uma hora ele vai voltar. Que em um ano ele vai voltar. Nós não vamos ser pegados de surpresa. Aleluia. Eu era desse tempo que eu ficava. E para eu ter a oportunidade de falar, de pegar o microfone naquele tempo, olha só, gente, que mistério profundo hoje, hein? Aleluia! Meu Deus! Eu congreguei lá na Unidos por Cristo, muitos anos. É uma doutrina bem acentuada, cobrava as responsabilidades daqueles que era dado. Olha só, ninguém é obrigado, gente, a fazer nada. Você que está me ouvindo, ninguém é obrigado a fazer nada na sua congregação. Mas quando você aceita uma responsabilidade, quando você fez um trato com o pastor da igreja, com o líder, com os seus líderes, você assumiu uma responsabilidade. Isso é caráter cristão. Ter responsabilidade com a sua congregação. Caráter cristão. Você ter responsabilidade com aquelas ovelhas que estão ali. Isso se chama caráter com seus irmãos. Você tem que dar o de melhor para os seus irmãos. Você tem que estar se esforçando para dar o melhor para os seus irmãos. Você tem que saber que quando aquele microfone chegar na sua mão, você tem que dar o melhor. Como assim? Você sabe que isso vai chegar nas suas mãos. Se prepara, leia, estude a palavra de Deus. Para quando você pegar o microfone, você passar algo da parte do Senhor para essas pessoas. Você passar algo de Deus para essas pessoas. Aleluia. Então, é pego de surpresa? Quem quer? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu sou desse tempo que, ó, você vai pregar tal dia. Na quarta-feira você vai pregar. Então, havia um preparo, você incentiva a pessoa a estudar a palavra, você incentiva a pessoa a procurar a palavra. Aleluia. Eu sou desse tempo, fui criado assim, graças a Deus, irmãos. Tempo obediente, obedeci aos líderes, que ali foi constituído por Cristo. Primeiro meu compromisso era dentro da minha congregação, depois lá fora. Ah, pastor, mas lá eu não tenho oportunidade. Por que será que você não tem oportunidade? Pergunta a si mesmo. Pega o espelho, querido, querida, coloque assim mesmo e pergunta: poxa, Senhor, por que eu não tenho oportunidade na minha congregação? E Deus vai te responder rapidinho. Olha só, você não vem aos cultos de doutrina, você não vai à escola bíblica, você não participa da consagração da congregação, você não participa das orações da congregação. Louvado, por que tu me pergunta que eu não tenho te dado oportunidade de falar do meu amor lá na minha congregação? Geralmente essas pessoas não têm esse tipo de oportunidade por a sua própria conduta, pelo seu próprio caráter. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí o pastor da outra congregação, irmão, é ruim. O pastor daquela congregação é malvado. O pastor daquela congregação é perverso. Aí chega lá no pastor, coitado, quando o pastor recebe da outra congregação a ovelha que vem de outra, meu Deus, que fica até sentindo, abraça, ai meu Deus, que pena, aleluia. Mas ele não sabe, é porque ele não falou toda a verdade, porque se ele falar toda a verdade, pastor, é puxar a orelha, ó, vem cá, volta para a sua congregação, querido. Vai lá primeiro ser exemplo lá, para depois você ser exemplo lá nos outros. Vai consertar a sua casa primeiro, para depois você querer consertar a casa dos outros. Vai consertar a goteira que está em cima da cabeça sua, para depois você querer subir no telhado dos outros para consertar a goteira. Aleluia, é assim, gente, é assim que Deus, a Bíblia nos ensina. Mas a nossa falta de compromisso, a nossa falta de vigilância, louvado seja Deus, está levando. E eu passei essa noite toda, a noite passada, não consegui dormir, não dormi bem, e Deus o tempo todo me cobrando, me falando: meu filho, fale. No culto sábado foi falado diretamente: olha só, fale a verdade, fale a verdade. Pregue,
Aleluia. Fale a verdade, porque só a verdade pode libertar a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Aleluia. E às vezes a falsatez está tão grande porque eles não ligam mais de dar bom testemunho. Se falei mal, ontem fala mal do ministério, no outro dia está com o microfone pregando, está orando para a vida de fulano, a vida de ciclano. Normal, irmão. A gente erra, mas só pede perdão ao irmão quem nasceu de novo, quem é nascido de Cristo, quem é nascido do alto, quem é nascido do Espírito. Errei contra ti, pequei contra ti, meu irmão. Pensava isso de você, meu irmão. Me perdoe. Louvado seja Deus. Mas não, irmãos. A tamanha falsatez, aleluia, tamanho, meu Deus, Jesus está mexendo profundo essa manhã em você aqui na Missões Web, hein, querido? Hein, querida, Jesus está falando contigo essa manhã aqui, está falando comigo essa manhã aqui na Missões Web, meu irmão, minha irmã, aleluia. Nós, pastores, que devemos lutar, que devemos dar ouvida pelas nossas ovelhas, não estamos sendo vigilantes. Estamos entregando as ovelhas do Senhor à própria sorte. Não aquele pastor que vigiava, aquele pastor que toma conta, aquele pastor que quer levar a ovelha em caminho de santidade ao céu. Nós não estamos vigilando. Hoje, se olharmos os bancos da nossa congregação vazios, há um comiço. Começa a dar um comichão, não, tem que fazer isso, e começa a abrir a porta para o mundo entrar na congregação. Não, tem que botar gente aqui, e começa a abrir os princípios, ceder dos princípios bíblicos. Eu quero aqui, publicamente, deixar aqui meu apoio à cantora evangélica Bruna Carla. Querido, louvado, se você enfrentar quando você não tem nada a perder, beleza, não tenho nada a perder mesmo, tem isso, não vou perder meu emprego, não vou perder meu trabalho, não vou perder isso, não vou perder. Ela está enfrentando com quem tem a perder, está perdendo gravadora, está perdendo isso, está perdendo aquilo, está perdendo, hoje a linguagem é cancelada, mas não abriu mão dos princípios da palavra de Deus. Aleluia, irmãos. Quero deixar todo o meu apoio publicamente a Bruna Carla. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família, que Deus possa te livrar, te guardar de todo mal. Louvado seja Deus. E aonde houver cascas de demônios, louvado seja alojadas para parar o seu ministério, para tentar, louvado seja Deus, te oprimir, em nome de Jesus, essa manhã venha cair por terra. Aleluia. Então, irmãos, hoje essa manhã aqui na Missões Web, primeiro eu também não posso esquecer de mandar meu abraço para Goiás, louvado seja Deus, a irmã Ivone, meu abraço aqui para o Rio de Janeiro, Fonte Lipa, missionária Monique, Diácono Ronaldo, meu abraço para Santa Cruz, pastor Gilvão, pastor Davi Rocha, meu abraço para o tio Claudinho, meu abraço para o irmão Marcelo Melo, louvado seja Deus, em Nova Iguaçu, aleluia. Aquele abraço para a irmã Marlene, louvado seja Deus. Aquele abraço para o meu pastor Hamilton, louvado presbítero Maurício, missionária Valéria, pastor Valdeci, pastor Ione, aquele abraço. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, louvado seja Deus. Então, queridos, a Bíblia fala: assim seja o seu falar, assim seja o seu proceder. Queridos, eu fui ensinado assim, lutar pelas ovelhas, ligar pelas ovelhas. Quando eu vejo aquela mão grande querendo desvencilhar a ovelha dos caminhos do Senhor, aleluia, me dá uma força dentro de mim que eu não sei de onde que eu tiro, que eu parto para dentro mesmo, e que seja, louvado seja feita a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E essa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, você que é líder, você que lidera,
grupo de varões, grupo de irmãs, grupo de missões. Vigilia. Você que é pastor, vigia. Aleluia. Não adianta encher as congregações e deixar o céu vazio. Aleluia. Louvado seja Deus. 8h45 aqui na Missões Web. Vamos falar, gente, de coisa boa, coisa que hoje, mais tarde, louvado seja Deus, papo de cristão com o pastor Joás, dia da Assembleia de Deus, unidos por Cristo aqui, louvado seja Deus, na rua Josias Correia, do bairro Boa Esperança. Nós vamos estar num papo de cristão, papo de família. Vamos falar da coisa preciosa, a coisa que Deus ama, a coisa que onde tudo começou. Família, família, família. Oh, glória, louvado seja Deus. Lembrando a você que vai ter entrevista com o pastor. Vai ser um novo quadro aqui na Missões Web. Você que está nos vendo, você que está nos ouvindo. Novas programações chegando. Já estamos preparando. Vai ter um programa também ao vivo, vai entrar nas grades da Missões Web, da Rádio Missões Web, que vai ser da primeira ministério, igreja, primeiro ministério que vai fazer programas na Missões Web este ano, louvado seja Deus, aleluia. Depois da pandemia, começamos a engrenar de novo, e vai ser o ministério Assembleia de Deus, profetizando no Vale do Pastor Presidente Hamilton, aleluia. Está tudo se preparando, já está montando lá o estúdiozinho, já está, o material já foi levado para lá, está tudo indo conforme a vontade de Deus, aleluia, glória a Deus, para que você, meu amado irmão ouvinte, aquele que está sempre conosco, esteja mais um programa na grade da Missões Web, a rádio que faz missões com você. Não posso esquecer de mandar também aquele abraço, louvo Deus abençoe a diaconisa, louvado seja Deus, Rosana Cunha, louvado seja que está sempre aqui nos ajudando, que está sempre envolvido com missões, que está sempre aqui, louvado seja Deus, dando aquele apoio, aquela assistência, não só a Rádio Missões Web, mas também o Projeto Missões. Deus abençoe a sua vida, irmã, abençoe sua família, seus filhos, toda a sua parentela, aleluia, querido, louvado seja Deus. Bom é falar do Evangelho, muito bom é falar do Evangelho, como são formosos os pés daquele que anunciam as boas obras, louvado que aquele que anuncia as boas novas, melhor dizendo, mas melhor ainda é você viver o Evangelho, é você praticar o Evangelho, porque a prática te leva à perfeição, aleluia, a perfeição te leva à estatura do varão perfeito, e a estatura do varão perfeito te leva à salvação. Oh, glória, louvado seja Deus, aleluia. Missões Web, a rádio que faz missões com você, 8h48 ao vivo para mim e para você, aleluia, né? Então ele vem falando, ó, Jesus veio no torno de saiu uma grande multidão, Mateus capítulo 7, né? Vai falar dos falsos profetas. E eles vão estar aí sempre se posicionando como os perfeitos. Os falsos profetas são assim, irmãos. Você vai olhar, só é o verniz. Tirou o verniz, a madeira de trás está podre. Louvado seja Deus. Não pode a árvore dar bom fruto. Aí vai falar no versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, me profetizei em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então direi abertamente, não vos conheci, apartai-vos vós de mim, vós que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, querido, o tempo todo o texto está falando de prática. O tempo todo Deus está falando, olha para eles. Vê se eles praticam. Olha para aqueles, vê se eles praticam a palavra. E o tempo todo, querido, é por isso, irmãos, que eu tenho esse cuidado de quando eu chegar até aqui a vocês que estão aqui ouvintes da Missões Web, vocês que estão, louvado seja Deus, no Facebook, de dar o texto e o contexto e não
tentar comentar em um versículo isolado para falar o que eu quero falar uma palavra que vai levantar o seu ego, uma palavra que vai mexer com o teu lado sentimental. Ei, querido, eu não quero mexer com o seu lado sentimental. Jesus não quer mexer com o seu lado sentimental. Jesus quer a sua salvação. Jesus quer a salvação da sua alma, independente se você está chorando, independente se você está desempregado, independente se você está enfermo, independente do que você está passando, Jesus quer a salvação da sua alma. Aleluia! Portanto, pelos seus frutos conheceis. Ele vai dizer: é todos aqueles que escutam as minhas palavras e a não praticam, semelham-se a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desce a chuva, corre os rios, assopra os ventos e combatem aquele em casa. Não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e a não as cumpre ou a não pratica, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e corre os rios, e assopram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi um grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, multidão se admirou das suas doutrinas, porquanto ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Você está entendendo a diferença de como Jesus ensinava? Por que as pessoas admiravam Jesus? Porque Jesus ensinava o que fazia, Jesus ensinava o que praticava. O texto ele vem falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos doutores, aleluia, não porque eles não conheciam a palavra, pelo contrário, ele falou, aqueles que conhecem a minha palavra, mas não a praticam, fazem a casa na rocha. Esses são os falsos mestres. Esses são os falsos doutores. Estão sempre dispostos a ensinar, mas nunca a aprender. Estão sempre dispostos a doutrinar, mas nunca a ser adoutrinados. Estão sempre dispostos a ter pessoas sob a sua submissão, mas não querem ser submissos a nada, a ninguém. Aleluia! E isso é para que nós possamos, é legal o sinal de alerta, porque os tempos são ruins. Os tempos são maus. Louvado seja Deus! E tudo o que Deus deu nas nossas mãos, vai ser cobrado, vai ser, olha só, eu te entreguei isso para você cuidar, eu te entreguei isso para você multiplicar, eu te entreguei isso aqui, louvado seja Deus, para você tratar, aleluia. E se nós, naquele grande dia, chegarmos com as nossas mãos vazias lá em cima, lá no alto, ele fala, o que tu tens para mim? E eu chegar lá com as minhas mãos vazias, louvado seja Deus, aleluia. Não há frutos de arrependimento na minha vida, porque o teu arrependimento, você vai ver aqui no livro de Mateus, que produz frutos. Aleluia. Aí ele vai entrar lá no texto. Aleluia, que vai dizer, eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber, irmãos. Eu tive nu, tu não me deste. Tu não me vestive, eu tive preso, tu não me visitaste. Aleluia. Aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Aleluia! Ei, querido, o diabo fica furioso quando você alimenta aquele que precisa, um pequenino. E nesse momento, irmãos, desse dia de hoje, não tem o que comer, o diabo oprime. O diabo diz, eu vou oprimir, deixar ele passar fome. Eu vou deixar ele passar sede, para ele perder a fé em Cristo. Aí você chega com a palavra de Deus na casa dessas pessoas. Jesus te ama. Aí vai te levar para o livro de Tiago, capítulo 2, verso 14. Que proveito vem? Se estiver o irmão com falta do cotidiano, alimento, roupa, veste, dizer que Jesus ama e virar as costas embora e não ajudá-lo, não deixá-lo ali fartado. Que proveito veio dessa aí? Que fé que eu tenho? E o diabo ele fica furioso, irmão, quando a congregação começa a fazer isso.
Quando a congregação começa a mostrar frutos de arrependimento, quando a congregação começa a cuidar da viúva, do órfão, louvado seja Deus, nas suas necessidades, se afastar dessa corrupção que é no mundo, quando a congregação diz assim, não ao mundo, aqui é o mundo, eu não quero o mundo, louvado eu quero a Deus, mesmo que isso me doa, isso me machuca, isso, mesmo que isso me venha fazer sofrer. Aleluia. Mas como assim sofrer, pastor? Louvado seja Deus. A Bíblia vai falar que nós somos entregues, irmão, como ovelhas mudas para a morte. Ontem na pregação na igreja, que pregação do pastor, Deus abençoe o pastor Hamilton, o caminho estreito para você entrar, você bate com o ombro ali na porta, a porta é estreita, você até machuca, você sente dor, mas você vai no caminho estreito. No largo você não se machuca, você passa, é uma largura, mas né, que conjecturação abençoada, perfeita. Aleluia, louvado seja Deus. O caminho é estreito e a porta não é larga, a porta também é estreita. Louvado seja Deus. E quando vê a congregação crescer, quando vê a congregação levar o evangelho, quando vê a congregação se reorganizar, quando vê o diabo, ele quer destruir a obra, ele peleja a obra. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar lá em Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao 10, para que nós possamos colocar as armaduras para combater este combate, irmãos. Louvado seja Deus. Que quando você combate um inimigo que você não consegue enxergar, querido, e esse inimigo é Satanás, o nosso adversário, está nas cartas de Pedro. Nós temos que usar armas espirituais, jejum, oração, dobrar o joelho, palavra de Deus, se encher da palavra de Deus, para estarmos firmes daquele grande dia de tribulação, no grande dia de maus que vai aparecer nas nossas vidas, para que nenhum vento de doutrina nos carregue para um lado e para o outro, mas que possamos estar enraizados em Cristo Jesus, porque Ele é a videira e nós somos os ramos desta videira, e a raiz está profunda, a raiz em Jesus Cristo, a raiz no Evangelho de Cristo, a raiz na verdade, na raiz na vida, na raiz da salvação da minha e da sua alma. Oh, glória! Irmãos, Deus abençoe vocês essa manhã. Aleluia! Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, tenha um bom dia em Cristo Jesus. Papo de Cristão hoje, ao vivo, às 19h30, em nome de Jesus.